Boa tarde. Hoje é terça-feira, 24 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Projetos aprovados nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos favorecem pessoas com deficiência, participantes e assistidos de planos de previdência complementar e ainda cooperativas que operem em áreas cobertas pelos fundos de desenvolvimento. O primeiro projeto aprovado na reunião permite que as cooperativas possam operar recursos dos fundos de desenvolvimento voltados para a Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo é corrigir uma omissão da lei, tornando clara a previsão de participação das cooperativas. As cooperativas de crédito podem ser importante fonte de desconcentração bancária. A cooperativa de crédito, por meio do sistema de banco cooperativo, operam como um banco múltiplo e a afiliação dos cooperados torna-se mera formalidade. Esse é um fenômeno global. O CAI também aprovou proposta que permite a participantes e assistidos de plano de previdência complementar optarem pelo regime de tributação quando da obtenção do benefício ou do resgate dos valores acumulados. O relator considerou justa a pretensão e sem prejuízos para fundos de pensão e seguradoras. Outro projeto aprovado permite que pessoas com deficiência possam adquirir novo automóvel com isenção de IPI em menos de 2 anos, se o veículo anterior, assim adquirido, tiver sido roubado, furtado ou sofrido acidente que resultou em perda total. A senadora Mara Gabrilli pede apenas que quando houver furto, roubo ou perda total do veículo, que se dê o direito do deficiente físico de adquirir um novo veículo, porque senão não faz sentido. E o impacto fiscal disso é ridículo, porque é só pegar as estatísticas de roubo, furto, de perda total em relação à população total de deficiente físico e nós vamos ver que é um percentual muito mínimo. A troca de experiências e informações entre duas das mais importantes instituições da República vai proporcionar mais agilidade no atendimento aos cidadãos. As ouvidorias do Senado e do Conselho Nacional do Ministério Público Federal inauguraram hoje uma parceria inédita. Quem ganha é a democracia. No auditório do Conselho Nacional do Ministério Público, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o procurador-geral Augusto Aras saudaram o convênio celebrado entre as ouvidorias das duas instituições. A parceria vai permitir respostas mais rápidas e mais precisas às milhares de demandas encaminhadas diariamente aos órgãos competentes do Ministério Público e do Senado. Esse acordo, em primeiro lugar, ele valoriza as ouvidorias brasileiras. Ele dá um papel de destaque que verdadeiramente deve ter as ouvidorias como esse canal direto de comunicação entre os órgãos, as estruturas de poder formadas e a sociedade brasileira. A nossa demanda na ouvidoria do Senado, ela cresceu muito. Ano passado foram quase 42 mil participações. Então, vem demandas que são pertinentes a outros setores. E a gente resolveu dar essa ampliada. Fizemos com a Assembleia do Amazonas e agora com o Conselho Nacional do Ministério Público, porque tem muita demanda para cá. O que é que a gente prevê nesse acordo? O que for pertinente a esse setor, a gente envia para cá. Em contrapartida, eles enviarão para nós também. Essa troca de informação, essa troca de conhecimento, só tem a agradecer e valorizar a participação do cidadão, que tem sido muito grande na ouvidoria do Senado. As ouvidorias são órgãos fundamentais, porque o Estado não pode nem deve se isolar em torres de marfim, não pode nem deve se perder nos seus processos burocráticos. As instituições públicas jamais devem perder de vista os fins a que se destinam. E para que isso não aconteça, o melhor remédio é criar mecanismos ágeis e eficazes para ouvir o cidadão. Por meio da celebração deste acordo de cooperação técnica, tenho absoluta certeza de que estamos dando um grande passo nessa direção. Essa cooperação vai permitir a definição de diretrizes comuns e a organização do relacionamento institucional entre as nossas ouvidorias. Vai estruturar os meios de cooperação técnico-científica, a troca de experiências e o intercâmbio de informações.
A sessão plenária do Senado está marcada para as 4 da tarde e, por enquanto, tem 2 itens, mas 4 medidas provisórias podem entrar na pauta se forem lidos os relatórios. Vamos conferir aqui no telão. O primeiro item que consta oficialmente da pauta do plenário é o projeto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e cria a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. Outro projeto dá direito à pessoa com deficiência mental, intelectual ou sensorial a ficar em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão de apoio emocional. Uma das medidas provisórias que depende de leitura cria o FUNAPOL, Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal. Outra medida provisória que pode entrar na pauta trata da renegociação das dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Também pode entrar na pauta desta terça-feira a medida provisória que cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário e o Prêmio Portas Abertas. E ainda pode ser lido o relatório para votação da medida provisória sobre suspensão de concessões no caso de descumprimento de obrigações por integrante da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Como vimos na agenda, o Senado pode votar hoje uma medida provisória que permite a renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A MP já foi aprovada na Câmara dos Deputados. O texto permite o abatimento de 86,5% nas dívidas de estudantes junto ao Fundo de Financiamento Estudantil de contratos formulados até o segundo semestre de 2017. O desconto pode aumentar para 92% caso o devedor esteja inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. O texto também muda regras de transação de qualquer tipo de débito, permite o uso de visitas virtuais para avaliar cursos superiores pelo Ministério da Educação e cria um parcelamento de dívidas para entidades beneficentes da área da saúde, como santas casas e hospitais filantrópicos. Isabelle é estudante de engenharia civil de uma faculdade particular. Ela conta que a única maneira de fazer o curso foi usando o financiamento estudantil. Eu uso o FIES porque eu não tenho uma condição tão boa para poder fazer uma faculdade desse nível. Eu precisei fazer a renegociação do FIES porque eu fiquei um tempo parada sem pagar devido à pandemia. A pandemia não me permitiu continuar o processo do FIES e aí ficou parada essas parcelas. Aqueles com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias, na data da publicação da medida, podem ter desconto de 12% para pagamento à vista ou parcelar em 150 meses, com perdão dos juros e das multas. Outra novidade é a permissão para que alunos com cobrança judicial de dívidas contra si participem da renegociação. De acordo com o governo, a taxa de inadimplência desses contratos em atraso de mais de 90 dias é de 48,8%, somando 7,3 bilhões em prestações não pagas. Também pode ser votada hoje pelo Senado a medida provisória que cria o Programa de Serviço Voluntário para jovens e pessoas acima de 50 anos. A MP, já aprovada na Câmara dos Deputados, tem como objetivo diminuir os impactos da pandemia no mercado de trabalho. O desemprego no Brasil, com uma taxa acima dos 11%, afeta principalmente os jovens em início de carreira. A falta de qualificação dificulta a entrada no mercado de trabalho. Para amenizar esse quadro, agravado pela pandemia da Covid-19, o governo lançou o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. Os voluntários que aderirem ao programa irão executar atividades de interesse público por até 22 horas por semana e realizar cursos técnicos de formação e qualificação profissional oferecidos pelo Sistema S. Eles irão receber uma bolsa-auxílio com base nas horas de estudo e serviço, com referência no salário mínimo, além de vale-transporte e seguro contra acidentes. A seleção dos voluntários ficará a cargo dos municípios e do Distrito Federal. Os escolhidos não podem substituir servidores efetivos.
Após cumprir as etapas do programa, os voluntários devem ser encaminhados pelas prefeituras para a inclusão no mercado de trabalho. Poderão participar do programa os jovens com idade entre 18 e 29 anos, as pessoas com mais de 50 anos sem emprego formal há mais de 2 anos e pessoas com deficiência. Terá prioridade quem já é beneficiário dos programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil ou pertence à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Não poderá participar do programa quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio do Regime Geral de Previdência Social ou de regimes próprios. A medida provisória que cria o Programa de Serviço Civil Voluntário já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora chega ao Senado para ser apreciada. Para os senadores da oposição, o texto da MP pode precarizar as relações de trabalho. Não há dúvida nenhuma que o trabalho voluntário, nesse momento, legalizado, vai precarizar as atividades do trabalhador. E claro que os municípios vão adotar esse sistema sem nenhuma responsabilidade social. Em um momento de alta taxa de desemprego e de grave perda de renda dos trabalhadores, nos causa, claro, enorme preocupação um programa de serviço social voluntário, entre aspas, né? E quem perde é o trabalhador sempre. O mais importante é o jovem que está lá desempregado, acima de 50 anos, né? Que estão desempregados e que precisam realmente de um apoio. Então é melhor do que dar um programa sem contrapartida nenhuma, né? Nesse projeto aí há um trabalho, uma contrapartida, e isso melhora bem a relação, né? Não é uma coisa que é dada de graça. Então o trabalho é importante e vamos votar favorável. Outra medida provisória que pode entrar na pauta de hoje permite o uso dos recursos do Funapol, o Fundo da Polícia Federal, no pagamento do plano de saúde dos policiais. O texto tem que ser votado até amanhã, senão perde a validade. O Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, Funapol, foi criado em 97. Os recursos vêm de taxas cobradas por serviços prestados pela Polícia Federal, multas, receitas obtidas com concursos públicos, doações, dentre outros. O dinheiro era usado apenas para pagar despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos servidores em missões de natureza oficial. A medida provisória já aprovada pela Câmara e que será analisada agora pelo Senado permite que os recursos do fundo sejam usados também para financiar um plano de saúde para os policiais federais. O texto original permitiu o uso de até 30% dos recursos do fundo para o pagamento de todas essas despesas. Os deputados aumentaram esse percentual para 50%. Os deputados incluíram também a possibilidade de que os recursos possam ser usados para pagar indenizações por tempo de disponibilidade, ou seja, para pagar o servidor que, após a jornada regular, permanecer voluntariamente à disposição do serviço, conforme escala prévia e disponibilidade orçamentária. De acordo com o texto, não haverá cobrança de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre essa indenização. Os valores não poderão ser incorporados à remuneração do servidor ou usados como base de cálculo para outras vantagens. Amplia, né, os recursos para custeio, indenização, inclusive para o plano de saúde, de 30% para 50%. E cria a possibilidade de pagar as indenizações, que é exatamente para aproveitar, né, o contingente, que é pequeno, já que não houve concurso, não houve o chamamento dos concursados, para poder utilizar, né, as pessoas com trabalho voluntário, né, ou extraordinário, fora do expediente. E aí haverá uma indenização que também não terá imposto de renda e também não incorpora ao salário. Os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, de apoio à cultura, serão votados nesta quinta-feira pelo Congresso, em sessão marcada para as 14h.
Na pauta estão 18 vetos presidenciais a projetos aprovados por senadores e deputados, a maioria já trancando a pauta. Entre eles está o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o marco legal das ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Está na pauta também o veto parcial ao projeto de desestatização da Eletrobras. O texto foi aprovado em maio do ano passado. Entre outros artigos, o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de empregados demitidos após a privatização comprarem ações da empresa com desconto e também a permissão para que esses funcionários demitidos sejam realocados em outras empresas públicas até um ano após a privatização. Senadores e deputados deverão analisar ainda o veto integral ao projeto que definia o município de origem do produto como base de cobrança do IPI. E ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa. Mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os vetos mais polêmicos são os que barraram recursos para o setor cultural. A Lei Paulo Gustavo, aprovada em março deste ano, previu o repasse de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor, um dos mais afetados durante esse período. Mas o texto foi totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. O presidente vetou integralmente também a Lei Aldir Blanc II, que repassaria anualmente cerca de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos culturais. Pelo texto aprovado no final de março, esse repasse seria feito durante 5 anos. Produtores culturais e entidades ligadas ao setor se mobilizam para pedir a derrubada dos vetos. Um dinheiro que é da cultura, onde os profissionais passaram por momentos muito difíceis com a pandemia, né, com a reclusão total, sem trabalho, né, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, isso já foi muito falado, e é um recurso fundamental para essa retomada. A Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, ela levou arroz com feijão para a mesa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E nesse momento, nós temos a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo é sinônimo de retomada de um dos mais importantes setores da nossa economia. Lembramos que o setor artístico e cultural é responsável pelo PIB criativo, que representa 0,3% do PIB nacional. Retomar esse setor, reerguer esse setor é fundamental, não apenas para o bem-estar social, para a inclusão social, como para a retomada da nossa economia. O que nós esperamos é que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube o veto dessas duas importantíssimas leis. Para ser derrubado um veto, precisa dos votos da maioria absoluta das duas casas, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.